Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão da aula atividade sobre direito empresarial. Questão número 2, aula atividade 1. Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de... Complete a lacuna com a alternativa correta. 16 anos, 18 anos, 15 anos, 14 anos ou 17 anos. A resposta certa, gente, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Essa seria a alternativa correta. Mas vamos fazer mais alguns comentários. Artigo 972. Podem exercer a atividade empresária os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. O menor de idade pode ser empresário? Em princípio, por não ter adquirido a capacidade civil plena, o menor não poderá exercer regularmente a atividade empresária individual, exceto duas exceções: se ele for emancipado ou se a empresa em questão estiver como objeto de herança para o menor. Na emancipação, o menor com 16 anos completos pode adquirir a capacidade civil plena, nas hipóteses previstas na lei civil. Então, existem alguns casos de emancipação em que ele tenha 16 anos completos, ou seja, entre 16 e 18 anos, quando ele adquire a maioridade civil absoluta, e em que ele adquire a capacidade civil por emancipação. Seria o caso de casamento, seriam alguns casos que estão previstos na lei civil. Se a empresa em questão estiver como objeto de herança para o menor, em tese o menor ele não pode ser empresário, porém, se ele for herdeiro de uma empresa e também atendendo ao princípio da continuidade da empresa, da organização, essa empresa ela não pode parar. Então o herdeiro ele vai assumir o seu local como empresário, mas será representado por alguma pessoa civilmente capaz. Sociedade entre pessoas casadas. Há um impedimento chamado impedimento relativo, ou seja, em tese não se pode ter pessoas casadas sendo sócios. Pela lei civil, no seu artigo 977 do Código Civil, ele determina que casais podem contratar sociedade entre si, desde que o regime de casamento não seja de comunhão total ou da separação de bens obrigatórios. Ou seja, se for por esses dois regimes, não pode haver sociedade entre os casados. Pelo regime de comunhão total de bens, quando as pessoas se casam e juntam todo o patrimônio, ou de separação de bens obrigatória, aqueles que os bens são separados obrigatoriamente. Então, nesses dois casos, o artigo 977 determina que não se pode ter casamento nesses dois casos. E não se pode ter sociedade nesses dois tipos de casamento. Sociedade entre cônjuges sob regime de comunhão parcial de bens. Sociedade entre pessoas com união estável. E sociedade entre homoafetivos. Esses são alguns tipos de sociedades. Outro tipo de sociedade é o casamento entre sócios, já que o impedimento legal estabelecido no artigo 977 do Código Civil não se estende para aqueles que já constituíram a sociedade e são designados sócios. Vamos observar uma situação. O que ocorre com a empresa que funciona mesmo existindo um impedimento legal? O artigo 973 do Código Civil determina que aquele que exercer atividade empresarial violando o impedimento legal para tal, responderá pelas obrigações contraídas. Para cumprir as suas obrigações, o empresário deve registrar-se na junta comercial, órgão oficial encarregado da execução e administração do serviço de registro, manter a escrituração regular de seus negócios e levantar demonstrações contábeis periódicas. Então, resumindo, o sócio menor, ele pode ser sócio? Pode, desde que tenha um representante legal, o capital esteja integralizado e não assumir função de administrador de sociedade, ou seja, ele tem que ser representado, ele tem que ter o capital totalmente integralizado na empresa e não assumir a função de administrador de sociedade.
Cuidado, uma questão importante. Atenção para a nomenclatura. Constituir uma empresa, o menor não pode. É diferente da herança, ou seja, o incapaz que ele é superveniente. E aí ele vai continuar a empresa, ou seja, constituir ele não pode. Continuar ele pode. Impedimentos legais. Quais seriam os impedimentos legais para a constituição de um empreendimento empresarial por um empresário individual? Está lá o casamento, é um deles que a gente já tratou, que são os dois regimes de separação total ou comunhão total de bens. É possível sociedade entre marido e mulher? Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Por quê? Porque nesses dois regimes não é permitido sociedade. O estrangeiro. A Lei 6.815/80 veda o estrangeiro sendo sócio de uma empresa brasileira. Agora, detalhe, existem alguns impedimentos. Esses impedimentos eles são relativos. O servidor público, o Estatuto da Lei 8.112/90, que é o servidor público federal, ele veda que os sócios, ele veda a sociedade como função de administrador da sociedade, ou seja, ele pode ser sócio, porém ele não pode exercer a função de administrador da sociedade. E o falido também ele não pode ser sócio de uma empresa, existem alguns impedimentos. Via de regra, o falido ele só pode voltar a ser sócio de uma sociedade depois de transcorridos 5 anos após a falência. Quais são os elementos comuns do contrato social? Capacidade. Quanto ao quesito capacidade, é importante sinalizar a impossibilidade de o menor integrar uma sociedade, desde que as seguintes condições sejam respeitadas. A sociedade escolhida deve acarretar responsabilidade limitada para os sócios, o capital social deve estar totalmente integralizado e o menor não poderá assumir atos de administração da sociedade. As mesmas condições são aplicadas para o servidor público, que integra uma sociedade na qualidade de sócio. Um exemplo de que trata a capacidade. A sociedade marido e mulher que a lei civil admite, desde que não sejam casados sob o regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. A capacidade civil do direito é a capacidade do indivíduo de executar e atuar plenamente em sua vida civil. A atuação plena na vida civil consiste, de forma resumida, a poder responder por suas ações nesse espectro da vida social: assinatura de contratos, compras, vendas, casamentos, acordos de troca, etc. No direito brasileiro, é dotado de plena capacidade civil todo indivíduo com 18 anos ou mais, que não seja pessoa com deficiência intelectual e não adote regularmente práticas que o impeçam de tomar escolhas de forma totalmente baseada em suas capacidades de decisão, como é o caso de viciados, por exemplo, seja em tóxicos ou em hábitos, de forma muito extremada. A incapacidade civil ocorre quando o indivíduo não cumpre estes requisitos mínimos para poder responder de forma plena sobre suas ações e responsabilidades na esfera civil. Nestes casos, sua incapacidade pode ser plena, limitada ou estar condicionada a algo transitório, como a idade do indivíduo ou alguma doença que o afete de maneira grave, mas com a possibilidade de recuperação futura. Existem algumas circunstâncias que tornam o indivíduo limitado em relação à sua responsabilidade e capacidade de agir de maneira independente. Neste caso, eles são relativamente incapazes. Os indivíduos relativamente incapazes, segundo o artigo 4 do Código Civil, são indivíduos que ainda não atingiram a maioridade de 18 anos, mas que já são maiores de 16 anos. Pessoas com problemas de vícios em tóxicos, incluindo álcool e outras drogas, que reduzam o discernimento e prejudiquem escolhas tomadas em função do próprio vício. Pessoas com deficiência intelectual, que por ocasião de doença ou problema genético, possuam desenvolvimento mental incompleto, e pessoas recorrentemente incapazes de controlar os seus gastos, chamados pela lei brasileira de pródigos. Aos indivíduos absolutamente incapazes de responder por sua atuação civil de maneira pessoal e individual, que são segundo o artigo 3º do Código Civil, crianças de idade inferior a 16 anos, pessoas com deficiência intelectual
que, por ocasião de doença ou problema genético, possuam desenvolvimento mental incompleto, ao ponto de serem incapazes de compreender as consequências e efeitos de seus atos civis. Aqueles que, por qualquer motivo que seja, estejam temporariamente incapazes de exprimir de forma clara e consciente o seu desejo. É o caso de pessoas em estado de coma, por exemplo. Então, resolvendo a segunda questão, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos.